Pessoal, sejam bem-vindos. Hoje falamos nós, né? Eu, Zé Arnaldo, Paradela e a Noêmia. Mas hoje eu estou falando sozinho, até porque eles falarão depois, tá? Queria conversar um pouco com vocês a respeito da situação em que o país se encontra administrativamente. A gente olha para a realidade atual e começa a analisar também aquilo que aconteceu no passado com outros presidentes e o que acontece também com governadores e com prefeitos. É o problema grande que os nossos administradores do Executivo têm para enfrentar o Legislativo. Se não bastasse para nós, pobres, populares, enfrentarmos pessoas desonestas também no Executivo, começamos falando do Executivo, pessoas mal intencionadas, pessoas que vêm roubar o nosso dinheiro, que vêm aplicar mal o nosso dinheiro, ainda nós temos um legislativo que, ao invés de fiscalizar o executivo, né, essa é a função principal, o legislativo também quer se locupletar. Quando eu falo o legislativo, são pessoas do legislativo, não é o poder em si. Pessoas gostam de se locupletar. Então a gente vê a dificuldade que se tem em formar a tal base, que já ficou comum, né? Que é só da base do prefeito. É normal. Mas a que preço temos uma base? Somos uma base do governador do estado. A que preço? A troco de nada. Eles são da base. Tem afinidade com o programa deles. Com qual programa eles têm afinidade? Não se sabe. A impressão que me dá, e dá a todos nós, populares, é de que eles têm alguma vantagem por ser da base, né? E a oposição tenta ser também governo para poder fazer a mesma coisa quando dia que chegar a vez dela. Mas vamos chegar lá no executivo principal, Presidência da República. Todos nós acompanhamos aqui as campanhas para presidente. Ganhou a campanha de Bolsonaro. E ganhou por quê? Porque a população votou preferindo os temas que ele levantou. São temas polêmicos, são novidades, são alguns atos de bravatas que não poderiam jamais ser comprovados, mas ele colocou aí. Chega na hora de colocar em prática isso, o que nós estamos vendo durante esses meses todos que nós estamos vendo passar, é que não se consegue. Absolutamente nada. Se não bastassem as tropeçadas que o próprio executivo dá por conta própria, ainda tem as pedrinhas no meio do caminho que o legislativo coloca. Eu vou começar falando do tal de Centrão. O Centrão é que está mandando no país hoje. Sem o Centrão não se aprova nada. E por que existe o Centrão? A troco do quê? São deputados, senadores, vamos focar nos deputados, que é mais de 500, né? São mais de 500, que se reúnem os pequenos grupinhos, pequenos partidos, com alguns deputados que isoladamente não teriam força nenhuma, mas que se juntam e formam o Centrão. Aí eles é que decidem a parada, porque nós temos oposição, né, situação e o Centrão. Esse é o problema de que nós temos aqui no Brasil, com essa história de presidencialismo misturada, né, com parlamentarismo. E por mais que se renove o parlamento, e houve uma renovação nas últimas eleições, mesmo assim não é suficiente, não foi suficiente. A gente continua aqui vendo os mesmos problemas de outros presidentes. Me lembro quando o Lula falou que a Câmara dos Deputados tinha mais de 300 picaretas. Nossa, teve que voltar atrás rapidinho, e aliás se compôs com todos eles, com os picaretas e com os não picaretas, porque havia uma afinidade também de propósitos. Tinha picaretas sim, como tem ainda picaretas, mas a afinidade de propósitos do então governo, nós esperamos que não tenha com esse governo, mas ele não anda, não consegue andar. Tudo que coloca ali o pessoal não vê nenhuma coisa boa, só vê lados ruins. E aí a gente vê o governo que reduziu poucos ministérios, alguns ministérios já querendo voltar com mais 2, para atender o Centrão. A gente vê, né, COAF que sai de um lado, vai para o outro. Com o Moro, não. O Moro vai nos pegar. Como assim? Como assim? A gente vê a FUNAI vindo de lá para cá, ninguém consegue aprovar coisa nenhuma no nosso Congresso, graças ao Centrão.
Então a oposição não consegue nada, a situação também não, o centrão é que manda no país. Até quando nós vamos continuar com isso? Eu não estou falando a favor aqui, né? Dizendo para vocês, temos que acabar com o legislativo. Não é isso, não. Até porque a gente colocaria o país nas mãos de outros incompetentes, possivelmente. Nós precisamos ter gente mais inteligente na Câmara dos Deputados, no Senado, pessoas que pensem no país. Quem é que pensa no país? Alguém está pensando no Brasil? A maioria pensa no Brasil na hora de votar algum projeto? Não. Eles querem desgastar o governo ou mamar nas tetas do governo e ficamos assim. E o governo é santo? Então não é santo. É o mais inteligente? Não, também não é. Pelo menos, né, a gente presume, esse foi o propósito da eleição, que Bolsonaro seja honesto, que tenha bons propósitos, podem não ser os melhores, mas pelo menos não é o propósito dele ficar rico, dele ganhar, dele se abrir para propinas, pelo menos isso não se pode falar dele. Dos outros governos a gente podia falar à vontade. Mas o nosso parlamento precisa dar provas de que ele não está lá apenas para atrapalhar. Precisa dar provas de que ele não está lá apenas para barganhar interesses pessoais. Nós já tivemos tantas negociatas, né, em prol de um projeto que dá vontade de dizer o seguinte: escuta, espera um pouquinho, o projeto não é meu. Se fosse eu presidente, o projeto é para o país. Vocês não querem isso e querem o quê então? Para onde nós vamos? O que eu posso dizer é que já estamos no mês 5, Dia das Mães já foi, né? Agora vamos esperar o Dia da Avó, Papai Noel, e o país não anda. Cadê a nossa expectativa? Tudo que nós tínhamos no ano passado, quando fomos às urnas, não temos mais. Ficamos esperando. E agora já sabemos, né? Já foi dito claramente, não basta a reforma da Previdência para o país começar a crescer. A reforma da Previdência vai sinalizar uma abertura. Ao sinalizar, os empresários poderão, a partir do ano que vem, começarem a se animar um pouquinho mais, e aí começarão os empregos. Olha quanto tempo teremos pela frente, mas nós não saímos ainda dessa situação. Não conseguimos dar uma sinalização. Então o projeto não é do governo, o projeto é para o Brasil. Um pouco mais, um pouco menos, tolera-se, porque ninguém é dono da verdade absolutamente. Mas do jeito que estão fazendo, essa barganha de não se aprovar nada, e o governo, que não pode se dar ao luxo de ficar entregando propinas em prol da governabilidade, tem que bater o pé. Bater o pé até quanto? Até que limite? Até onde? Não sei. Eu sei que em função disso, os corruptos ficaram mais corruptos, né? O governo do PT está aí para não nos deixar mentir. Collor teve impeachment. Lula, vocês viram aí como é que foi. Me lembro de lá atrás, né? Por que Jânio Quadros renunciou? Porque vivia assim também. Ele não era o mais honesto, não, mas não conseguia fazer nada. Ficou pregando nas eleições, vassourinha, não sei o que. Chegou lá, que o primeiro vassourado foi ele. Gente, ter o Congresso, pelo preço que nós temos, gastando o que gasta, só para atrapalhar, não dá mais para continuar. E esse recado eu deixo também para a Câmara Municipal de Campinas. Essa história aqui em Campinas, de se pagar para os comissionados ticket no valor de R$ 1.400, num período como nós estamos vivendo, é uma brincadeira. Isso merece um comentário à parte, que nós faremos futuramente por aqui, tá? Agora falamos nós, o seu canal no YouTube, o seu canal também no Facebook. Um grande abraço para vocês, até o próximo programa, até a próxima edição. Até mais, tchau.